É um déjà vu. Você está vivendo um déjà vu. Todos os dias se repetem para você resolver os mesmos problemas na sua empresa. O quinto dia útil, o dia 20, o dia de pagar o boleto dos impostos, o salário das pessoas, é um déjà vu. Toda vez acontece os mesmos problemas e você precisa resolvê-los. E dia após dia, parece que você está vivendo dentro do feitiço do tempo. Eu acordo hoje, mas não é um dia novo, com novos problemas, com uma nova realidade, com novos objetivos, novas metas. Você tem a impressão de que vive num looping de repetições dos problemas que acontecem aí dentro da sua empresa. Se você está se sentindo assim, já segue esse canal, porque nós aqui vamos entregar conteúdo para você conseguir sair dessa condição. Nós vamos entregar conteúdo aqui para você sair desse looping, desse déjà vu que você está vivendo. Você mesmo aí, ó, que está na tela. Nós vamos te tirar dessa condição de repetição, como se você estivesse vivendo dentro de um feitiço do tempo, e vamos te colocar em uma linha crescente. É isso que eu quero entregar. Meu nome é William Almeida e nesse canal eu falo sobre gestão das emoções e inteligência emocional para você aplicar nos seus negócios. E nessa aula, que vai ser uma aula com um conteúdo que eu vou tentar me aprofundar o máximo possível, eu vou entregar um dos conceitos mais poderosos de Joseph Kaufman, que é o livro é o MBA pessoal. E o que eu considero que é mais poderoso nesse conteúdo desse livro é a visão sistêmica. É como funciona um sistema. E provavelmente esse looping que você está vivendo aí na sua empresa é porque você não está tendo uma visão sistêmica, você não tem uma visão, mas você sim tem focado em resolver os problemas e dar soluções pontuais para o que acontece. Então eu vou contar para vocês aqui uma parábola que vai exemplificar o que é um sistema. Então imagina você um domador de gatos. E esse domador de gatos, ele tem ali 10 gatos que ele precisa tomar conta deles. Ele coloca ali esses gatos num ambiente e a função dele é não perder nenhum desses gatos. E aí ele pega um dos gatos, sobe no muro, ele tem que correr lá e buscar. O outro começa a fugir fora das limitações, ele tem que correr lá e buscar. Dois gatos começam a brigar, ele precisa correr lá e separar e apartar aquela briga. E ele passa o dia inteiro nessas missões e nessas funções. Ele vai ali, ele separa uma briga, ele mistura, coloca os gatos dentro do limite certo, ele põe gatos que dão certo com outros gatos que combinam mais, e ele vai separando aqueles times, e um gato tenta fugir, ele corre e busca aquele gato, e aparentemente ele está cumprindo a função dele com excelência. Então, o domador de gatos é o que você tem feito na sua empresa, se você estiver vivendo no feitiço do tempo, onde todas as coisas parecem que se repetem e nunca são coisas novas. Fica comigo, fica comigo até o final desse vídeo, que você vai aprender aqui coisas importantes para te tirar desse trabalho duro de estar, busca um gato aqui, separa uma briga de um gato ali, como se você trabalhasse não para a sua empresa, mas na sua empresa. E tem uma diferença muito, muito, muito grande. Então imagine que um dos cenários, que é quando você está preso no feitiço do tempo, vivendo um looping, é esse do domador de gatos. E o nosso segundo cenário é de um jardineiro. O que o jardineiro ele faz? O jardineiro ele tem necessariamente ele precisa ter uma visão sistêmica do jardim. Ele precisa ter essa visão sistêmica. E eu quero que você seja o jardineiro da sua empresa. E o jardineiro ele planta cada planta no local adequado. Um jardineiro experiente, ele vai saber qual planta precisa de pegar mais sol, qual planta que precisa de pegar menos sol, e vai colocar cada planta no ambiente certo. Ele prepara a semente antes de plantar,
ele sabe qual semente precisa ser regada uma vez por semana, qual semente precisa ser regada todos os dias. Então, ele faz um trabalho baseado em uma visão sistêmica, em uma visão onde ele sabe o que cada um naquele sistema precisa, qual tipo de alimentação, qual tipo de tratamento ele precisa dar para cada planta ali do seu jardim. E claro que esse jardim ele vai crescer, mas o jardineiro ele não fica correndo atrás. Ele tem pontualmente as datas organizadas, os dias organizados de quando vai ser feita a poda, quais as plantas precisam ser podadas semanalmente, mensalmente. Então o jardineiro ele cria um sistema e ele administra esse sistema. Ele não fica correndo de planta em planta, de ponto em ponto do seu jardim, cada hora fazendo uma coisa diferente. Ele tem uma rotina estratégica de acordo com a necessidade do sistema que ele construiu. E aí eu vou te fazer uma pergunta direta. Você está sendo o domador de gatos da sua empresa ou você está sendo o jardineiro na sua empresa? A diferença é que um tem visão sistêmica, entende perfeitamente todo o ecossistema, tem rotinas e um método. E o domador de gatos, ele resolve problemas, ele corre o tempo inteiro, está trabalhando duro, às vezes até tem resultado, mas ele fica cansado e aparentemente ele está preso no feitiço do tempo, onde os resultados dele, as tarefas, parece que são repetidas. E isso gera um cansaço, um estresse mental e emocional absurdo, que faz com que pareça que todos os dias você está fazendo um trabalho muito duro, muito pesado aí dentro da sua empresa. E Kaufman, ele nos ensina que toda empresa é um sistema complexo. Mas, na prática, o que isso significa? Se você tentar resolver o problema de vendas da sua empresa, que é o pulmão do seu negócio, sem olhar a entrega, que é o estômago do seu negócio, ou o financeiro, que é o coração do seu negócio, você está agindo como um domador de gatos. O líder que é domador de gatos, ele olha sintoma. O líder jardineiro, ele olha o ecossistema. Ele olha o todo, ele faz uma análise completa do ecossistema. Por quê? Porque senão você pode resolver um problema e causar outro. Eu vou falar na prática como que isso funciona. Eu não estou conseguindo vender, eu vou lá e abaixo o meu preço. Automaticamente eu vou vender. Aí eu arrebento lá o meu fluxo de caixa, porque quando eu abaixei meu preço, eu consumi a minha margem e mesmo vendendo, eu não vou conseguir cumprir com todos os compromissos. Então, fazer gestão de pessoas e de negócios exige que você tenha uma visão sistêmica. E no livro MBA Pessoal, Kaufman trata dessa visão sistema complexa. Se fosse simples, todo mundo conseguia fazer gestão de uma empresa, prosperar e crescer. Não é simples. Talvez no papel possa ser simples, mas para alcançar resultados de verdade, não é simples. E os livros em si, Manual do CEO, o MBA pessoal de Kaufman, eles demonstram de forma técnica o que e como deve ser feito, mas é claro que você, como líder, precisa estudar o seu ecossistema, o seu sistema, o seu modelo de negócio, as suas vendas, a sua margem, a sua precificação, os seus colaboradores, o seu tipo de liderança. É muito conhecimento que precisa ter para gerar resultado de verdade numa empresa. Especialmente, precisa ter uma mentalidade de empresário e de empreendedor. Sem essa mentalidade, mesmo com todo o conhecimento técnico, dificilmente você vai ter resultado e vai viver no feitiço do tempo. Um looping de sobe e desce, um ciclo vicioso de repetições de problema. E por que eu estou falando aqui da mentalidade? Porque a visão sistêmica,
Eu conheço empresários que ele até tem a visão sistêmica, mas ele não tem mentalidade, não tem coragem para tomar as decisões que ele deve tomar em direção ao caminho indicado pelos dados. Muitos empresários até têm os dados, mas não têm a mentalidade. Ele tem medo, ele é guiado pelas suas emoções ainda. Então, mesmo que ele tenha todo o conhecimento, e precisa ter o conhecimento, sem conhecimento você não vai avançar, você ainda precisa desenvolver a sua mentalidade. E aqui vai o looping da falta de resultado. Feedback negativo. Todo dia você tem que dar feedback para o seu time negativo, corrigindo o problema. Provavelmente você está preso no feitiço do tempo. Os problemas são iguais, eles se repetem nos mesmos setores, nos mesmos problemas. Você não está agindo de forma estratégica. Provavelmente você não está parando um tempo estratégico, um tempo necessário para pensar em como melhorar o seu sistema, como melhorar o seu ecossistema que está nas suas mãos, para que você possa mudar a causa do problema, sem afetar as outras áreas da empresa. Isso é sabedoria. Resolver um problema sem causar outro é sabedoria. Não causar um problema é mais sábio ainda, mas num ecossistema vivo, empresarial e complexo, você vai ser beneficiado pelo looping da liberdade quando você começar a entender e a melhorar os seus processos na sua empresa. Isso é o ecossistema. O ecossistema é o conjunto de processos que você tem. E que se você está no looping do feitiço do tempo, repetindo os mesmos problemas, é porque os processos dentro do seu negócio não estão bem estipulados, ou se estão estipulados não estão sendo cumpridos, e você não está tirando tempo para identificar a causa desse problema e resolvê-lo. O looping da liberdade de um ecossistema que funciona, que entrega para você o resultado que você deseja, ele está no feedback, que eu chamo de feedback positivo. Feedback positivo, muitas pessoas pensam que é só o elogio. Não. Feedback positivo é quando nós conseguimos entender a causa de um problema gerado dentro da nossa empresa, da nossa corporação, e resolver esse problema de forma definitiva. Isso é um feedback positivo. Isso é o looping da liberdade. É o looping que vai te levar a ter um negócio extraordinário, com autonomia, um sistema que você precisa fazer pequenos ajustes. E esses ajustes têm data de revisão, tem uma rotina. Igual o jardineiro. Ele tem uma rotina, ele sabe que ele precisa podar as plantas a cada 30 dias. Ele não fica indo lá todo dia ver. Por quê? Porque o ecossistema foi projetado, foi pensado antes de ser feito. Imagina se você não pensa, se você não estrutura o seu ecossistema, imagina quantas pontas soltas. Aí você volta lá no loop do domador de gatos. Todo dia você tem que estar resolvendo um problema, você tem que estar buscando uma ponta solta, porque seu sistema não funciona. E o que nós queremos aqui nesse canal é que você entenda as causas do problema. E elas estão relacionadas à sua mentalidade e ao seu processo. É isso que vai mudar a realidade da sua empresa. Mas eu não estou falando que é fácil. É muito complexo. Você vai ter que se dedicar, adquirir conhecimento e melhorar exponencialmente a sua mentalidade. Tem uma expressão que eu aprendi, um treinamento que eu fiz em São Paulo, que eu nunca mais esqueço. A empresa é o espelho do dono. E aí eu ainda acrescentei mais uma para mim. A vida é o espelho do dono. Não é só a sua empresa, não. A sua vida é o espelho daquilo que você representa. Então você precisa arrumar dentro. Se você não arrumar do lado de dentro, dificilmente você vai ter um bom reflexo do lado de fora. E isso também está na Bíblia. Eu falo pouco
Estou falando um pouco da Bíblia, mas eu sou um estudioso, eu amo estudar a Bíblia, eu falo muito da Bíblia. Isso também está na Bíblia. Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí, se você for lá na Bíblia, você vai encontrar Jesus explicando para os fariseus, para umas pessoas lá, explicando para elas que o reino de Deus está dentro de nós. Então, buscar o reino de Deus está muito relacionado a se conhecer, tirar essas camadas que você tem aí de cobertura, que são seus pensamentos que foram plantados, são suas dores, seus traumas, suas crenças. Buscar o reino de Deus é desvendar isso e melhorar. Aí você vai ter um reflexo do lado de fora, que vai ser na sua empresa, na sua família, na sua casa, nas suas finanças, em tudo. Agora, não tem milagre. Tudo que você mudar do lado de dentro será mudado do lado de fora, mas vai levar um tempo. E o problema da maioria das pessoas é que elas não querem esperar esse tempo desse processo acontecer. Ela acha que ela mudou hoje o comportamento dela, amanhã tem que colher o resultado. Toda semente leva um período para brotar, se desenvolver, crescer. E aí sim, você vai ter uma empresa com a cultura, os processos e a mentalidade que você precisa para não viver preso dentro do feitiço do tempo. E aqui eu vou te dar 3 fatores que vão colaborar para você ficar preso dentro do feitiço do tempo. Primeiro é a crença do herói. Todo empreendedor ama resolver problema. É natural. É a sua intuição natural. Você gosta e é bom em resolver problema. Só que aí cria um problema, que é o seu ego. Aí você começa a querer resolver todos os problemas, e isso eu chamo de síndrome do herói. Você gosta disso. Só que isso faz com que as pessoas, que o seu time, faz com que os seus liderados, eles fiquem acomodados. Se você é o grande resolvedor de problemas, eles não precisam se movimentar. Inclusive, faz uma reflexão aí. Qual foi a última vez que alguém resolveu um problema para você dentro do seu negócio e você agradeceu, comemorou e foi grato a essa pessoa e deu a ela todos os méritos que eram devidos? Só faz uma reflexão. Nós temos no nosso caminho muitas pessoas que serão empreendedoras, mas nós, empresários, empreendedores, atrapalhamos essas pessoas a desenvolver o trabalho delas por causa do nosso ego, por causa da nossa síndrome do herói. Nós somos os melhores, nós resolvemos todos os problemas. Cuidado com essa síndrome, porque ela é um dos sintomas que te prende no feitiço do tempo, no looping. A outra é a visão do agora. Você sempre só enxerga o agora, você não consegue ver 2, 3 passos à frente. Então você está preso no estresse, está preso dentro do seu pensamento acelerado, dentro dos problemas que você tem que resolver todos os dias. E aí você não para ter visão de futuro, de plano. Falar nisso está chegando, nós estamos em outubro e é hora de você começar a cuidar do seu planejamento estratégico do seu negócio. Sem um planejamento estratégico adequado, você está na visão do agora, sem ver o futuro, sem planejar os próximos passos. Dificilmente, com essa mentalidade do agora, você vai conseguir ser um bom líder, que vai guiar o seu time e fazer uns. Você não vai ter um time autônomo, um time que tem autonomia. Então, olha só. Essas são 2 coisas que te deixam presos no feitiço do tempo, no looping da repetição. E a terceira coisa que te deixa preso no looping do tempo é o medo de perder tempo. E eu já falei em outros vídeos aqui. Eu tinha muito medo de
perder tempo e sentir uma dor muito grande por conta do tempo que eu já perdi não fazendo o que devia ser feito. E um mentor extraordinário, vou falar até o nome dele aqui, é o Jairo do Instituto Você, que é um instituto de autoconhecimento muito reconhecido no Brasil. Ele me deu uma chave que naquele dia, pode ser simples, naquele dia explodiu na minha mente. Porque eu fazendo um treinamento de desenvolvimento pessoal, que é o Practitioner do Instituto Você, eu perguntei, qual que é, Jairo, a melhor forma de recuperar o tempo perdido? Para minha dor naquele momento, essa pergunta, ela ia resolver a minha vida. E aí ele me respondeu, a melhor maneira de recuperar o tempo perdido é não perder mais tempo. O tempo não volta, ele é um bem precioso. Mas se você não cria, não constrói um time autônomo, que você delega e ele executa com excelência, você está consumindo o seu tempo com operações que deveriam ser outras pessoas que deveriam estar fazendo. Então, você acha que tem que fazer tudo e corre como um domador de gatos, porque você não quer perder tempo, mas na verdade você comprou o tempo de várias pessoas, você está treinando várias pessoas para que multipliquem o seu tempo e a sua empresa seja próspera e não está usando por conta do medo de perder tempo, por conta do sintoma do herói, de querer ser o grande resolvedor de problemas, e por conta da visão só do agora, falta de planejamento, falta de visão. Essas três coisas te prendem no feitiço do tempo, no looping de resolver agora, e os problemas sempre são os mesmos, parece que você nunca sai do lugar. Então, como que você sai desse looping do feitiço do tempo, desse déjà vu eterno, e vai para o looping da liberdade, onde você constrói a cada dia e melhora a cada dia o seu ecossistema. Você precisa de um método para desenvolver a sua mentalidade. E eu tenho um treinamento que eu estou deixando o link aqui, que chama Escala Emocional. O Escala Emocional, ele vai colaborar com você para você entender como clarificar a sua mente. Então você precisa desconstruir pensamentos, você precisa esvaziar a sua mente. Esse é o primeiro passo. Depois que você clarificar, que você desconstruir, que você limpar a sua mente, você vai entrar Então, quando você esvaziar a sua mente, você vai ter a capacidade de enxergar onde colocar cada planta. Esse é o primeiro passo. Depois que você esvaziar, que você clarificar a sua mente, que é desconstruir as suas crenças, é esvaziar o que está aí dentro, você vai fazer um alinhamento do que eu preciso estrategicamente agora. Então, isso aqui é o plano. O alinhamento é o plano. Então eu clarifiquei, eu esvaziei, eu tirei o medo, eu tirei os problemas de agora e vou criar um sistema. É isso que Kaufman ensina. E com esse sistema, agora eu vou alinhar, eu vou fazer um alinhamento, que praticamente é um planejamento. É como eu vou irrigar cada planta em cada dia, de quanto em quanto tempo. Isso é um alinhamento, que é o nosso planejamento. E, por último, nós temos a liderança. O que o líder faz? O líder faz a gestão do jardim contínua, a gestão dos combinados, a gestão do ecossistema. Então, eu te dei 3 pilares. O primeiro é esvaziar, que na metodologia escala é o nosso C de clarificar. O segundo é o A da metodologia escala, que é alinhar. Alinhar é planejar.
E o último é o L da metodologia Scala, que é liderar. Tem mais pilares na metodologia Scala, mas hoje eu quero te mostrar esses 3 pilares que vão te ajudar a desconstruir as suas crenças e colocar você em posição estratégica no seu negócio. Posição estratégica, gente, pelo amor de Deus, não é não trabalhar. Posição estratégica é um posicionamento, é uma mentalidade. Não é não estar no operacional. Não é que você não pode mais contratar um funcionário. Não é que você não pode mais fazer as atividades dentro da empresa. Estratégico é a sua forma de pensar, é o seu posicionamento como líder, como direcionador. É a mentalidade que te coloca na posição estratégica e não a atividade fim que você está exercendo. Claro, quanto maior sua mentalidade, mais caro a sua hora, menos tempo você pode ficar em atividades operacionais muito simples. Mas isso não te impede de ir lá em algum momento. Eu já falei aqui, nós temos que ser a dama do xadrez. Fala isso, eu quero comprar uma dama para pôr ali, que só tem cavalo e torre. Mas é a dama do xadrez, é aquela peça que se move estrategicamente quando há necessidade. Mas não como um domador de gatos. Não como um domador de gatos. Como um jardineiro que entende se uma planta enfraqueceu, se uma planta está mal cuidada e vai ali e cuida para que o jardim fique bonito, para que o sistema não morra. Lembre, a sua empresa é um sistema complexo e os setores são interligados. E aí eu vou te dar uma recomendação prática. Da próxima vez, você, presta atenção, da próxima vez que surgir um problema na sua empresa, bloqueia 1 hora da sua agenda. Chama seu time, entende as causas que geraram esse problema, para que ele seja resolvido definitivamente de uma vez por todas e não se repita mais. Escreva um novo processo. Escreva, reveja o processo, entenda o que foi feito, por que foi feito, entenda a causa do problema. Assim você não vai viver no loop do feitiço do tempo, onde tudo parece um déjà vu. Todo mês é a mesma coisa, todo dia, toda semana, toda quinzena é a mesma coisa. Crie o looping da liberdade. E eu estou te dando aqui uma tarefa prática. Surgiu um problema, bloqueia sua agenda, chama seu time, vai entender as causas desse problema, porque assim nunca mais esse problema vai acontecer. E por último, eu vou te convidar aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de verdade. Eu vou te convidar a dar um passo maior e entrar junto com mais de 100 líderes que já foram mudadas as suas realidades, mudada a realidade dos seus negócios, porque iniciaram a caminhada fazendo treinamento, fazendo o curso do Scala Emocional. Dentro do Scala Emocional, você vai entrar para dentro de você, vai se entender, vai se organizar o seu jardim interno e vai começar a refletir isso no seu time. E eu te garanto que seus resultados vão mudar, como eu tenho aqui nesse canal, no meu Instagram e vários outros canais, depoimentos de líderes que a vida deles foi transformada, que o resultado foi transformado dos seus negócios. Resultados foram transformados em números, em faturamento, em lucro, porque eles iniciaram uma grande caminhada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e assim puderam liderar melhor o seu time e fazer o time ter mais resultados. Sem esse passo, eu sinto muito, você vai ficar preso no looping, você vai ficar preso no feitiço do tempo, num déjà vu eterno, onde parece que a sua vida não vai para frente, mas ela está indo. O tempo está passando, seus filhos estão crescendo, sua esposa está ficando sozinha em casa, as coisas estão acontecendo, elas não param de acontecer. Então entenda você, para você entender os outros e poder liderar o seu time na sua empresa, na sua casa. Somos pais de família, mães de família. Liderar não é só para o corporativo, não. Liderança é para tudo que você vai fazer na sua vida. Como eu disse aqui, a empresa é espelho do dono, sim.
E a vida também é o espelho do dono. O dono da sua vida é quem? Se você tiver pensado aí agora, no meu canal deve ter muito cristão, muito crente, porque eu falo muito da Bíblia e eu sou crente. Se você está pensando aí que o dono da sua vida é Jesus, está refletindo ele? Porque se não tiver, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, busque entender você, busque entender e clarificar, desconstruir pensamentos, para que você possa começar a ter os resultados que você deseja e você merece. Segue o nosso canal. Se você gostou desse vídeo, curte o vídeo e não deixa de ser quem você é. Provavelmente você pode estar vivendo uma vida que imputaram, que colocaram, que enfiaram dentro da sua cabeça, mas que não é a sua vida. Então você precisa descobrir. Isso aqui está no nosso treinamento, através da pirâmide de existência que envolve ambiente, comportamento, crença, identidade, espiritualidade. Através desse caminho que no nosso treinamento tem uma apostila completa para te ensinar sobre essas camadas da nossa vida, através desse conhecimento, você já vai desconstruir muita coisa que está na sua cabeça e não deveria estar. Então te convido, se você gostou, curte do vídeo, segue nosso canal e até o próximo vídeo, onde eu vou entregar mais conteúdo que eu considero que foi relevante para transformar a minha realidade, para transformar o meu caráter, para transformar os meus resultados, para transformar a minha família e para transformar a minha empresa. É o que eu desejo, eu entrego aqui porque eu desejo que você transforme tudo que você tem na sua vida no que você quer e no que você precisa.